Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula hoje sobre modernismo, segunda geração, a reconstrução. Tan, tan, tan. O que é, como vive e o que comem, isso e muito mais nós veremos no nosso Fabflix, o seu streaming de língua portuguesa. Sim, sim, sim! Então, no episódio de hoje, veremos aí como reconhecer as características da obra da segunda geração modernista, a geração de 1930. E para tal, vamos relembrar o que já vimos aí em episódios anteriores, certo? Vimos a geração de 22, né, a conhecida fase de destruição, o nacionalismo, que esta fase trabalhava bastante, mas de um nacionalismo para se reconhecer, né? E uma liberdade de criação em que eles testam aí várias questões. Nós temos também os manifestos e tudo mais. Então, o que seria esta segunda geração, né? Então, eu já passei por todo este momento de validar o meu movimento artístico, de ser até radical para poder colocar as minhas ideias no papel e fazer com que as pessoas entendam todo esse movimento. Passado tudo isso, o que vem a geração de 1930? Bom, pelo menos a tranquilidade de que eu posso explorar outros temas, já que a minha primeira geração fez um levante muito grande pelas questões nacionalistas e tudo mais, mas ainda pegando o viés daí, eu ainda continuo a olhar para o meu Brasil, para a minha nação, mas de uma maneira diferente, agora com questões mais sociais. E aí é muito importante a gente também entender o que passa, né? Qual é o contexto que estava inserido para esse meu autor de 1930. Nós temos uma década aí bem complicada, né? Bom, primeiro marcada pelo crack da Bolsa em 1929, né? Que é a queda da Bolsa de Nova York, que vai ocasionar uma série de crises aí por muitos países e, obviamente, que o Brasil não se sairá livre disso, certo? E nós também teremos aí um baixo consumo de café e venda do nosso café e também um declínio da cultura cafeeira. Isso não só da questão econômica, que era muito forte, nós temos aí vários grandes cafeicultores ficando sem nada, quebrando, e nós tínhamos o investimento artístico, né, desses cafeicultores, né, através do café. Então eu tenho uma crise gigantesca econômica instalada aqui no Brasil. E aí, se eu tenho uma quebra do café, dessa cultura, eu também vou ter o fim aí da oligarquia cafeeira, né, da política café com leite, que também é marcada pela Revolução de 30, quando Getúlio assume aí o governo e tira do comando todos aqueles que estavam ligados ao café. Pois é, mas não vai ser assim tão fácil, né, assumir e tirar todos esses líderes do café até então na política, e nós teremos em 32 uma revolução constitucionalista, principalmente São Paulo não gosta de perder o seu poder, né? Não gosta de perder o seu poder aí dentro da política brasileira, e nós teremos uma revolução constitucionalista de 32 que também virá contra esse roupante do Getúlio Vargas de assumir em 30, certo? Pois é uma constituição aí que leva alguns homens, né? Nós iniciamos um processo de guerra, inclusive, aqui no Brasil, e, enfim, não podemos dizer que perdemos a guerra, nós paulistanos, né? Na verdade, nós paulistas que entramos nesta revolução, até porque nós conseguimos uma das coisas que era um dos levantes, né, da revolução, que era uma nova Constituição, e sim, essa Constituição sai em 1934. Então, assim, perdemos a guerra numa questão de batalhas aí, mas a Constituição nós conseguimos no final. E aí, em 37, nós teremos o fechamento do Congresso, gente. E começa a ditadura da Era Vargas. E
no mundo está acontecendo a Segunda Guerra Mundial. Então vejam vocês que, infelizmente, a instabilidade social e política é gigantesca nesse período. E os nossos autores, que é fruto desse contexto todo conturbado mundial, tentarão aí responder às grandes questões humanas. Então nós temos uma literatura então muito voltada para esse indivíduo que vive todas essas questões, todas essas crises, revoluções e a guerra. Lembrando que nós estamos aí nessa década para chegar na Segunda Guerra Mundial, mas anterior a ela nós já tivemos a Primeira Guerra, né? Então, tanto que tem alguns historiadores que falam que nós temos aí a Grande Guerra, né? Que seria a primeira junto com a segunda, e esse intervalo de tempo de uma certa paz nada mais era do que um preparo para armar novamente e irmos para a guerra. Então veja que a situação não está muito boa, não é mesmo? Está péssima. Década difícil. Mas temos aqui no Brasil, então, o marco aí dessa geração com a publicação do livro de poesias do Carlos Drummond de Andrade, chamado Alguma Poesia. Ela que nos traz aí a mudança de uma fase modernista para essa questão mais de reflexão das questões humanas e dessa realidade que não está lá muito boa, né? E para poder mostrar para vocês um pouquinho desta obra, né, um pouquinho do trabalho dessa segunda geração, dessa segunda fase modernista, nós temos aí o poema do Carlos Drummond de Andrade, Também Já Fui Brasileiro, que faz parte deste livro Alguma Poesia. E assim ele diz: Eu também já fui brasileiro, moreno como vocês. Ponteei viola, guiei Ford e aprendi na mesa dos bares que o nacionalismo é uma virtude, mas há uma hora em que os bares se fecham e todas as virtudes se negam. Eu também já fui poeta, bastava olhar para a mulher, pensava logo nas estrelas e outros substantivos celestes, mas eram tantas, o céu tamanho, minha poesia perturbou-se. Eu também já tive meu ritmo, fazia isto, dizia aquilo, e meus amigos me queriam, meus inimigos me odiavam. Eu, irônico, deslizava, satisfeito de ter meu ritmo, mas acabei confundindo tudo. Hoje não deslizo, mas não. Não sou irônico, mas não. Não tenho ritmo, mas não. Né? Então veja aí que o poema mostra um indivíduo muito frustrado das coisas que... eu não consigo mais ser mais nada disso, né? Eu não sou nada disso. Na verdade, o quanto este indivíduo talvez seja pequeno diante de tamanhas adversidades da vida aí e dos horrores que o mundo vem passando. Então, essa é a grande função dessa segunda geração modernista. Mas vamos ao projeto literário desta geração, certo? Então, nós temos aí nada mais do que uma reflexão sobre o sentido de estar neste mundo, certo? Temos o contexto sociopolítico trazido para a minha literatura, vamos discutir todas essas questões, a renovação da linguagem, temos versos com estruturas sintáticas mais elaboradas, né? Então, diferente aí da minha primeira geração, que eu tenho uma questão até de uma tentativa de criação de uma língua brasileira, a segunda geração vai retomar a questões mais formais da estrutura, para ter uma linguagem, então, em que eu só faça, eu não tenha que pensar muito pela linguagem que eu estou utilizando, no sentido de que, olha como é coloquial ou oral aquilo, com expressões de outras regiões, já que eu quero alcançar muito mais, né? Eu quero alcançar muitas pessoas, então eu mantenho uma certa linguagem formal para que eu tenha este acesso, certo? E aí não significa que eles não vão ter uma liberdade, certo? De escrita, porque eles ainda terão essa liberdade de escrita, terão versos livres e brancos, mas eles também não verão problema em retomar algumas formas fixas, como sonetos e outras estruturas poéticas. Eu acho que essa segunda geração está madura em pensar assim, olha,
Tudo bem, eu reneguei muita coisa aí da minha primeira geração, porque eu precisei fazer essa negação na minha primeira geração, mas agora eu consigo analisar o que me serve e utilizar para esse bem maior que é discutir as questões sociais, certo? E aí, então, coloco para vocês a grande diferença aí da primeira geração para a segunda geração. É que a primeira, ela vai trabalhar muito uma variedade de tema e de técnicas, então ela vai fazer uma experimentação da estética. Já a segunda geração, ela vai dar lugar para essas experimentações, para a reflexão humana, para as indagações da vida e vai ter esse olhar para a dimensão social. Tudo bem? E aí vamos ver então como que os nossos autores conseguem traduzir este mundo tão conturbado com um poema de Vinícius de Moraes chamado A Rosa de Hiroshima. Só para que vocês possam entender o contexto, aqui nós temos, infelizmente, a bomba atômica que foi jogada na cidade de Hiroshima, no Japão. E aí ele tenta reproduzir o que foi essa devastação, né, ocasionada pela guerra, e inclusive também culmina aí no final da guerra, porque o Japão logo em seguida se coloca rendido, né, diante de toda essa situação, sendo que a Alemanha já havia caído um pouco anteriormente a isso. Então vamos ao poema aí. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pense nas meninas cegas inexatas. Pense nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas não se esqueçam da rosa, da rosa, da rosa de Hiroshima. A rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa e sem nada. Pois é, um mundo em que proporciona questões como essa, contra a humanidade, é um mundo caótico, confuso, e que este poeta o tempo todo se indaga para tentar entendê-lo, e assim Vinícius faz sobre esta questão. Bom, fiquem aí com as nossas referências da aula e até um próximo episódio do